Ótimas notícias. De volta aqui ao meu estúdio, de volta ao Rio de Janeiro depois dessa super viagem para Belém, que eu trouxe 8 gols na mala. A gente chega aqui para poder falar sobre Paulo Henrique Ganso e a notícia divulgada agora à tarde pela jornalista Aline Nastari, da TNT Esportes, é, sem dúvida nenhuma, a melhor notícia que a gente poderia receber nesse ano inteiro. E eu já deixo claro isso já. Vamos lá, eu vou botar a notícia aí na tela e vou explicar por que essa é a melhor notícia do ano, tá? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, faço a cobertura do Fluminense aqui no Raiz Tricolor e lá no Jornada KTO 1902. Enfim, já tenho esse canal aqui há um bom tempo, acompanho o Fluminense, fazendo análises, trazendo notícias, comentando também situações do Fluminense. Se quiser deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante. Vamos lá, tá? Tweet da Aline Nastari: Ganso de volta. O jogador passou por novos exames hoje pela manhã, ou seja, nesta quinta-feira, e está liberado para retornar aos treinos, depois de ter tido detectado uma miocardite nos exames de início de ano. Antes do retorno aos gramados, realizará um período de treinos, já que não participou da pré-temporada. Eu começo já falando o seguinte, tá? Por que é a melhor notícia do ano? Porque a gente está tratando de uma vida, tá? E é isso. Não tem o que a gente questionar, não tem o que a gente falar. A gente não tá lidando só com um jogador de futebol, a gente não tá lidando só com o camisa 10 do Fluminense. Não, a gente tá lidando com uma vida, com um jogador que ainda... porque é meio maluco de falar isso, porque quando você vai tendo uma certa idade, você percebe que você fala, o Ganso tá velho. Aí você percebe que o Ganso é 4 anos mais velho do que você. Eu não tô velho, entendeu? Então eu ainda tenho a vida toda pela frente. Então eu não posso olhar pro Ganso dessa maneira. Óbvio que pro futebol a idade é um pouco mais, né, mais justa ali, mais ajustada ali nesse ponto de seguir por muito tempo. Mas a gente tá falando de um cara que talvez tivesse um problema de coração para a vida inteira. E graças a Deus deu tudo certo, já está disponível para voltar aos treinamentos. Falar dessa parte humana, vamos para a parte agora que nos interessa como tricolores de fato, né, no sentido prático da coisa como Fluminense. Primeira pergunta que todo mundo vai se fazer: quando o Ganso volta a jogar? Isso daí eu acredito que eu não sei a resposta, você não sabe a resposta, o Ganso não sabe a resposta e possivelmente nem os médicos do Fluminense diretamente, ou se foram alguns outros que trataram dele ali juntos também nessa questão da miocardite, sabem a resposta. Porque ele provavelmente vai ter que ser monitorado durante um bom tempo. Quer dizer, eu diria até vai ser monitorado até o final da carreira. Se um atleta normal faz esse exame todo início de temporada, provavelmente o Ganso vai ter uma periodicidade muito menor. 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, todo mês, toda semana, após todo o jogo, sei lá. Ele vai ter que ter um acompanhamento muito mais próximo, porque obviamente ele está passando por uma situação onde, como eu falei, é coração, não se brinca nesse caso. Então acredito eu que o Ganso, eu já vinha falando isso, falando, olha gente, se tudo der certo, ele voltar, logo depois desse mês, ele fizer o exame, após esse exame, ele já voltar a treinar, e que é o cenário perfeito que está acontecendo, e ele não sentir mais nada, ele nem sentiu nada necessariamente, mas não apontar mais nada no exame, etc., o Ganso volta pro Brasileirão, gente. E a verdade é essa. Um jogador normal, que faz a pré-temporada tranquilamente, ele volta, ele se reapresenta ao Fluminense depois de um mês sem jogar, no dia 8 de janeiro, e ele volta a jogar mais ou menos no dia 1º de fevereiro, já apressando um pouco, mas em torno de 22 dias de pré-temporada. Isso é a normalidade aqui no Brasil. Nem um apressado gigantesco, mas também sem dar o tempo que os jogadores precisam. Cerca de 20, 22 dias. Se o Ganso tivesse a normalidade agora, ele provavelmente vai se reapresentar ao Fluminense. Vamos botar aqui para ficar redonda a conta no dia 1º de março, tá? Dia 1º de março, se ele se reapresentar no dia 1º de março e ele treinar esse período normal de 20 dias, 22 dias, 3 semanas, ele já voltaria para o segundo jogo da final do Carioca, por exemplo. Né, que deve ser ali no dia 26, a estreia do Brasileirão no dia 30, 31 de março. Então, tem que lembrar,
Ele não é um jogador normal a partir de agora, o Ganso. A partir de agora, o Paulo Henrique Ganso não é um jogador que vai ser... quando a gente começa uma temporada, ele não dá pra tratá-lo como um jogador normal. Por quê? Porque, primeiro, ele ficou um mês parado em casa, onde, pelas apurações que a gente tinha, ele não podia bater uma bolinha no quintal, ele não podia ficar subindo e descendo escada, ele evitava, tinha que evitar no início até fazer movimento muito brusco, ele ficou parado em casa. E isso, para um jogador de futebol, é muito mais grave do que ficar 6 meses lesionado, dependendo. Porque não é só ritmo de jogo, o cara tá sem ritmo de treino também. Então, obviamente, o Ganso vai demorar um pouco mais para poder pegar esse ritmo. E, claro, também, imagino eu, que no cenário do Paulo Henrique Ganso vão evitar, né, qualquer risco ali de apressar e etc. Então, hoje, baseado nas informações que já foram apuradas e baseado no olhômetro, numa previsão conservadora, eu diria, o Ganso não joga no Campeonato Carioca e vai voltar para Brasileirão, Sul-Americana, possivelmente para o mês de abril. É como a Aline Nastari fala ali na informação dela. Vai realizar período de treinos, não participou da pré-temporada. E lembrando, o jogador, quando chegou à pré-temporada, ele tá um mês sem jogar bola. O Ganso há 3 meses. Ele não jogou em dezembro, jogou até o dia 8 só, não jogou janeiro e já não jogou fevereiro inteiro. Então vamos ter calma. O Fluminense, inclusive, confirmou através de nota oficial, enquanto eu gravava aqui, vou botar aqui na tela, que o Paulo Henrique Ganso foi liberado pelos médicos para retornar aos treinos, foi submetido a novos exames nessa manhã e após avaliações clínicas e cardiológicas foi liberado para retornar à atividade de TT Castilho a partir de sexta-feira, dia 28/2. Seguirá monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos, como acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite. Como eu falei, vai ser muito mais monitorado do que qualquer outro jogador. A volta dos jogos dependerá da evolução física do atleta nos próximos 30 dias, já que ele terá que fazer pré-temporada individual diante do grande período de inatividade. E aí aqui, enfim, aquela nota que já tinha sido colocada antes. Imagem aqui, é sacanagem. Ah, cara, muito bom isso. E a gente tem mais notícias, tá? Não mais de mas mais de quantidade. O jornalista paraguaio Bruno Ponte deu uma informação de que o meio-atacante Rubén Lescano, jogador paraguaio de 21 anos, jogador com passagens nas seleções de base do Paraguai, jogador que se destacou bastante pelo Libertad no ano passado, um atacante ponta-direita que, enfim, é muito jovem ainda e está fechado com o Fluminense. O Vitor Lessa afirmou também que a negociação é em definitivo. O jogador chega amanhã no Rio de Janeiro para poder assinar contrato com o Fluminense. O Rubén Lescano tem, neste ano pelo Libertad, em 6 jogos, 3 gols e 4 assistências. É mais de uma participação de gol. Mais de uma participação de gol. Ei, caramba, mais de uma participação em gols por jogo, né? Deu assistência contra o Cerro Porteño, fez gol contra o Nacional, deu assistência contra o Guarani, e aí fez gol e deu assistência também contra Atlético Tembetari, Sportivo Ameliano, Deportivo Recoleta, que são times bem inferiores lá do Campeonato Paraguaio. No ano passado, ele chegou a marcar 11 gols. Então é um atacante, sim, que chama atenção, e que a gente vai, claro, também dar aquela notada ali especificamente na situação dele, para saber também como joga o jogador, já que a gente não conhece. Essa oferta do Fluminense, né, a gente ainda não tem os valores, é por 50% do jogador, tá? O Fluminense tentou a contratação e efetivou a contratação do Lescano por 50% do jogador, tá efetuando essa compra e a confirmação veio através do Rubén de Torre, que é um dirigente, o presidente da equipe do Libertad. Ele deu entrevista lá num programa de uma rádio paraguaia e a ideia era vender exatamente 50% do passe para o Fluminense. É isso, tá? Vamos tentar descobrir mais detalhes sobre se é um grande La Vega, se é uma contratação ideal para esse ano, se é um pensamento no futuro, mas o perfil de cara já me agrada. Uma dúvida que muita gente ficou: Gabriel, mas e a quantidade de estrangeiros?
Hoje no Fluminense, a quantidade de estrangeiros não é necessariamente um problema, tá? O Fluminense pode inscrever, né, no Campeonato Brasileiro ali, relacionar para os jogos 9 jogadores estrangeiros. Esse limite aumentou no último jogo. Hoje, dentro do seu elenco, o Fluminense tem o Juan Freitas, o Gabriel Fuentes, Facundo Bernal, Agustin Canóbio, Kevin Serna, Germancano, John Arias, e ainda tem mais espaços ainda, né? Vaga que, por exemplo, ocupava o Davi Terãs. Então, o Fluminense ainda pode efetuar a contratação já tem o La Vega também, né? Que tá aí nessa conta, né? Seria o 8º. E o 9º seria o Lescano. Ele vem pro time principal mesmo, tá? 21 anos, não vem pra base mesmo, não. Vou gravar um vídeo reagindo aos lances dele. Que tal? Vou gravar, vou trazer aqui pra galera. Já é? Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. O vídeo tava pronto, chegou aí pro ar, mas aí saiu tanto a nota do Fluminense quanto a notícia do Lescano. E aí, enfim, eu pausei ele tudo pra poder regravar e trazer o vídeo atualizadinho. Tamo junto, até a próxima, valeu.